Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje a gente vai discutir sobre um tema que é cascudo, né? A gente vai falar sobre preço justo de ação. Será que existe um preço adequado? Será que os métodos de valuation, né, os métodos de avaliação de valor de empresa, de fato, são funcionais? Como é que a gente pode entender isso? E, principalmente, usando casos reais de empresas que mudaram o seu valor de forma drástica, principalmente nos últimos meses, será que o pessoal estava certo no passado? Ou será que o valor de hoje é correspondente ao que seria um valor justo, de certa forma? Tá? Uma discussão que a gente vai ter aqui para me acompanhar e me ajudar muito aqui nessa discussão. Estou com o Rafael Lopes, nosso instrutor de risco e performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro GFP, que está com inscrições abertas para você que quer entender sobre este tema de hoje e muito mais. Fala, Rafa. Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Isso aí, vamos falar de um tema que pode ajudar as pessoas a evitarem algumas armadilhas, ou seja, quais são alguns indicadores, algumas coisas que a gente pode olhar de bate-pronto, de forma relativamente simples, conseguir identificar se determinada ação pode ou não ser uma boa oportunidade ou pode se traduzir numa possibilidade de perda mais relevante também. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pois é, Rafa, vamos lá. E, pessoal, é o seguinte, para você que se interessa em se desenvolver em negócios, estratégia, finanças ou mercado financeiro, os cursos da BTC estão com inscrições abertas, alguns deles vão começar em breve, então dá uma olhada no link na descrição já, hein? E qualquer dúvida, você entra em contato com a gente. E, claro, deixa um comentário neste vídeo no YouTube, se você está acompanhando pelo podcast, dá uma entrada no YouTube, né? Dá aquele like parceiro aí para o nosso vídeo, ajudar aqui a atingir mais pessoas. E deixa um comentário com temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui para a nossa discussão de terça-feira do BTC Money. Bom, vamos lá. Rafa, é o seguinte, eu peguei alguns exemplos aqui, porque eu acho que é legal a gente colocar essa discussão dentro de um contexto prático. Beleza? Acho que é sempre mais fácil quando a gente parte de exemplos reais, dado que o tema é um pouco mais complexo, quando a gente fala de valuation, a gente fala de algumas metodologias. Claro que a gente não vai trabalhar essas metodologias no detalhe aqui na discussão, para isso que a gente tem também os cursos aqui da BTC, tá, pessoal? Mas vale a pena bater um papo. É o seguinte, Magazine Luiza, tirando o vídeo que viralizou da Luiza Trajano recentemente implorando para o pessoal entrar nas lojas, que eu achei muito curioso, inclusive, né? Mas um abraço aí para a Luiza, desejo sucesso na sua estratégia de vendas. É o seguinte, a empresa ela ficou conhecida no mercado financeiro recentemente, né, pela elevada queda no valor das suas ações. A empresa ela saiu, eu peguei um intervalo de um ano aqui, mais ou menos, né, no meio do ano passado, 2021, um valor aí de R$ 22 por ação. E hoje ela negocia a cerca de R$ 2,80 no momento em que gravamos este episódio. E aí a pergunta que eu faço, né, Rafa? A gente vai falar de outros exemplos aqui. Mas pegando o exemplo da Magalu inicialmente, né? Ela valia 22, hoje vale 2,80. O valor caiu absurdamente. E aí o pessoal do mercado financeiro, os analistas, etc., que faziam as recomendações de compra, de venda, e falavam sobre valores-alvo de ação e preço justo, ou eles estavam certos naquele momento, ou quem recomenda hoje a compra a R$ 3 ou a 2,80 ou a 2,70 está correto hoje, né? Porque a empresa não mudou, apesar do cenário ter mudado um pouco, né? Mas como é que a gente pode entender isso? Será que as coisas foram feitas de forma equivocada? Como que acontece esse processo, Rafa? A Magalu é um caso bastante curioso, porque permite que a gente chame atenção para diversas variáveis que justificam um pouco desse comportamento de mercado, né? A Magalu atingiu um pico, mais ou menos ali no final de 2020, ela veio de uma alta muito, muito expressiva e chegou a ser negociada nos patamares ali próximos a R$ 25, e depois disso foi uma ladeira abaixo, né? A gente está falando de um ano e meio de queda ininterrupta praticamente da ação, e a gente consegue identificar alguns fatores
que foram responsáveis por isso, né? Uma coisa curiosa e legal de destacar é, primeiro, o comportamento, né, emocional do mercado ao longo do ano de 2020. Esse ano foi um ano em que, já fruto dos estímulos, né, que estavam sendo dados de forma muito, muito forte, muito pesada no mundo inteiro, né? A gente estava atravessando a Covid, né? Isso gerou uma euforia e uma inflação dos preços dos ativos de risco, ou seja, muito dinheiro sendo direcionado para as bolsas de valores, e esse efeito que foi mundial contaminou o Brasil também, particularmente as empresas que tinham uma boa operação de e-commerce, né, de tecnologia, porque essas empresas se beneficiariam de um redirecionamento do fluxo do comércio físico, vamos dizer assim, para o comércio eletrônico ou virtual, né? E a Magazine Luiza é, sim, um benchmark no Brasil. Eles, sem dúvida nenhuma, têm uma operação logística e de e-commerce que é notável, né? Sem dúvida nenhuma, melhor dentre as empresas brasileiras. E capturaram muito, então, desse fenômeno, vamos dizer assim, né? Dessa pequena euforia, se valorizaram muito. Nessa época, a empresa aproveitou, né, aquela janela para fazer um follow-on. Então, eles fizeram uma emissão adicional de ações, o que faz com que você crie um novo equilíbrio entre a oferta que existe de ações, no caso dessa empresa, né, e a demanda existente. Então, obviamente, toda vez que você aumenta o número de qualquer coisa, né, você está jogando mais ação no mercado através do follow-on, você está aumentando a oferta. Se você está aumentando a oferta, a partir do princípio que a demanda é constante, o preço tende a cair. Todo mundo concorda? E se a relação oferta-demanda vale também para o mercado acionário. Então, quando a gente começou a entrar num ponto de inflexão, que foi a entrada do ano de 2021, principalmente por conta de preocupações com a inflação, né? A inflação, uma inflação muito alta, ela tende a impactar negativamente o setor do varejo, e mais as perspectivas de saída da Covid, e juntando esse fato, né, do aumento da oferta de ações fruto do follow-on, a gente começou a ver essa reação e esse movimento de queda da empresa. Uma outra coisa importante de destacar é a relação preço-lucro da Magalu, porque o price to earnings da Magalu, nos últimos meses e anos, estava sendo negociado sempre a níveis acima de 100, um múltiplo de 100, né? Isso só se justifica se você tem uma perspectiva de crescimentos muito expressivos do lucro num horizonte de tempo relevante. Só que ao migrar para um cenário de inflação muito descontrolada, a expectativa dos agentes do mercado era a inversa, né? Ou seja, uma expectativa de lucros caindo, de lucros cedendo. E o lucro cedendo, ele é o oposto, né, do que era necessário para a gente continuar vendo uma alta da ação. Ou seja, quando você pega uma empresa que está negociando um múltiplo, um price to earnings, de alguma coisa em torno de 100, e essa empresa passa a ter uma perspectiva de lucros caindo, lucro cedente, o mercado começa a reagir vendendo aquela empresa, vendendo, e o preço começa a ser ajustado para baixo, né? Então, todos esses fatores em conjunto fizeram com que a empresa começasse a ter uma correção muito forte no mercado e a gente visse essas quedas, né, de 50%, 60%, 70%, e que chegou agora até 90%. E no final, realmente, os resultados da Magalu, teve trimestre que ela até apresentou um pequeno prejuízo, ou seja, houve sim essa queda de lucro, como o mercado estava antecipando. E agora, apesar de ela estar sendo negociada a 2,80 aproximadamente, ela ainda está sendo negociada a um múltiplo acima de 100. Ou seja, a gente precisa necessariamente ver uma reversão de cenário. Parece que a gente está entrando no momento de inflexão da inflação, né? A inflação mais controlada, a Selic começando a cair também em algum momento, e sair um ou dois trimestres de resultados mais positivos em termos de geração de lucro, para que a ação reaja um pouco, né? Mas hoje, apesar dessa queda de 90%, o múltiplo ainda está muito esticado e eu ainda ficaria um pouco receoso de entrar nesse papel. Pois é, Rafa. E aí a gente tem, né, uma série
de metodologias e parece que muitas vezes elas são escolhidas a dedo na hora de analisar a empresa. Mas no caso da Magalu, né, é uma empresa lucrativa, claro que em alguns resultados ela pode ter alguns problemas, na verdade, mas ela é uma empresa que já lucra. Então a gente poderia entender um pouco o seu resultado através do seu fluxo de caixa ou do seu lucro propriamente dito, né? Quando a gente fala do múltiplo preço-lucro, que inclusive é bastante esticado ainda hoje, né? Estava mais ainda. Só que quando a gente fala de esticado, né? Justamente essa é a discussão, o que que isso significa. E aí, olha só, né? Eu peguei um outro exemplo que é a Enjoei. A Enjoei é uma empresa mais recente na Bolsa de Valores, é uma empresa muito menor, é uma empresa que não é lucrativa, pelo menos em grande parte dos seus trimestres. E aí, quando a gente fala da Enjoei, nesse período de um ano, ela saiu de uma ação valendo 8,70 mais ou menos, para hoje negociando por volta de 1,13, R$ 1,13. Então, também teve uma queda muito expressiva. Né? Então, é mais um exemplo, né? E aí, Rafa, acho que você trouxe alguns também, né? De empresas onde, no passado, né, a recomendação de compra e de venda foi realizada com base num valor que seria justo, né, de certa forma, para aquela empresa, e hoje ele não se demonstra mais assim. Um ponto que é importante, tá, da gente analisar é que tudo deve ser analisado de forma relativa, e isso acontece quando a gente envolve as taxas de juros na análise das empresas. Então, é claro que a taxa de juros no Brasil hoje, muito mais alta do que era no ano passado, por exemplo, ela influencia no valor da empresa, né, porque realmente a gente tem uma taxa de desconto que é efetuada ali no valor da empresa. Mas essa taxa, né, ela não justifica as quedas absurdas de algumas dessas empresas. Né? Mas aí, Rafa, acho que você pode trazer mais alguns exemplos aí de empresas que tiveram seu valor bastante reduzido durante esse período. Sim, esse ponto que você trouxe é bem importante, né, Habib, porque é a relação entre os mercados de renda fixa e renda variável. Toda vez que os juros sobem muito, o custo de oportunidade da não alocação na renda fixa fica muito grande, né? E aí, como o recurso é limitado, obviamente, naturalmente, muito do dinheiro que seria direcionado para a Bolsa acaba sendo direcionado para a renda fixa, né? E, aliado a isso também, está tudo interconectado, né? Aquelas empresas que têm um nível de endividamento pós-fixado relevante são empresas que sofrem muito num cenário de alta da Selic. E foi uma das coisas que aconteceu com a Cogna, né? A Cogna, ela entrou nesse ciclo de alta da Selic. Lembra que a Selic partiu de 2%, né? E está hoje em 13,25%, e a expectativa do mercado hoje é de uma Selic a 13,75% até o final do ano. Imagina uma empresa que tem, sei lá, 3, 4 bi de dívida pós-fixada. Se você aumenta em 10% o custo dessa dívida, você está falando de um serviço de dívida adicional, né? Um pagamento de juros adicional de alguma coisa na casa aí dos 400 milhões de reais, né? Para uma dívida de 4 bi a mais, ou seja, a empresa tem que gerar um caixa adicional de 400 milhões de reais só para pagar o aumento do custo da dívida, o que é uma coisa que não é difícil de imaginar, que é difícil mesmo para grandes empresas, né? E a Cogna, ela passou por isso, ou seja, no momento em que eles estavam eles estavam já com uma relação, né, dívida, uma relação entre dívida EBITDA, um múltiplo que já era um múltiplo já não extremamente confortável. Teve um momento até que eles precisaram fazer uma renegociação com os debenturistas, porque um covenant, né, dessa relação de 3 vezes ia ser estourado. E aí, isso ainda quando a Selic estava lá embaixo, né? Com a Selic subindo desse jeito, mesmo com a reabertura do mercado e tudo isso, ainda assim, obviamente, essa empresa vai sofrer bastante. Eles ainda estão operando, né, no prejuízo, no acumulado de 12 meses de lucro, e fica muito claro que, então, num cenário de alta da Selic, subir os juros, toma muito cuidado, dá uma olhada no estoque de dívida, vê se essa dívida é pós, se é pré, o que é, vê quem é a equipe que está ali na gestão financeira da empresa para entender se eles vão saber se preparar, reagir ao que pode acontecer, mas
isso é um ponto também muito de bate-pronto, né? Ou seja, olha, para a empresa a dívida é pós, naturalmente você sabe que aquela empresa vai passar por alguma dificuldade. E a Cogna foi outra que sofreu uma desvalorização não tão expressiva quanto a Magalu, mas muito expressiva também. Quer dizer, se a gente voltar para aqueles preços, né, de R$ 20 lá da época do FIES, até foi também 90% de desvalorização, porque estão sendo negociados em torno de R$ 2 mais ou menos a ação hoje. Mas então uma desvalorização muito expressiva, mas daqueles patamares mais recentes, R$ 5, R$ 6, a gente está falando aí de uma valorização de mais ou menos uns 60%. Pois é, Rafa. E aí, uma outra coisa, eu vou colocar uma outra empresa na jogada aqui, até para a gente colocar um outro ponto, porque então, o que afeta, né, esse tal preço justo, ou que seria o valor da empresa em si? A gente está falando aqui da sua capacidade de geração de caixa, a gente está falando do seu resultado e também do ambiente econômico e das taxas de juros. Isso tudo afeta. E aí, é claro, vai do bom analista entender e tentar criar cenários onde essas taxas de juros vão variar. Mas não é só isso que influencia, isso influencia bastante, mas tem outras coisas. E aí é o seguinte, eu peguei aqui a WEG. A WEG é uma indústria, a gente já comentou sobre ela lá no BTC Journal algumas vezes, desenvolve componentes elétricos, motores, geradores, sistemas de transmissão, é uma empresa da economia real que eu gosto bastante, até comentei com os alunos ali, o pessoal falou, pô, você puxa o saco da indústria? Falei, puxo mesmo. É o seguinte, a WEG, ela estava com a pecha de ser uma empresa cara nos últimos meses. E aí, quando a gente vai analisar, né, hoje a WEG está negociando a cerca de R$ 26,50, já chegou a valores aí acima de R$ 40 no ano passado. E quando a gente entende, por exemplo, múltiplos, pega, por exemplo, preço por lucro, é uma empresa lucrativa, essa relação ela é muito menor do que a da Magalu hoje, no valor da ação de hoje, né, e o resultado de hoje também. Mas é historicamente muito mais baixo do que o preço por lucro ou o múltiplo nesse sentido da Magalu. E claro, de outras empresas também, né, Enjoei, enfim, nem lucro tem, mas de se pegar qualquer outro múltiplo também vai ter uma diferença muito grande. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte, Rafa: será que há algum aspecto, de certa forma, irracional, tipo uma hype, que influencia também nesse tipo de avaliação? Ou seja, será que o fato de uma empresa, por ser de tecnologia, independente do quanto essa tecnologia vai ter capacidade de geração de receita, tá? Mas só por ser de tecnologia, faz com que ela seja negociada a múltiplos mais altos necessariamente? Isso acontece? A gente deve ficar atento a isso também? É, não necessariamente de tecnologia, mas empresas que se enquadram naquela caixinha das empresas de growth, né? A própria Tesla é uma empresa que também chegou a ser negociada a múltiplos acima de 1.000, mas quando ela estava com lucro lá embaixo, ou seja, começando a se tornar uma empresa lucrativa, então se você tem uma base, né, você faz aquela divisão preço-lucro, o lucro é muito baixo, qualquer incremento de lucro pode fazer com que o lucro multiplique por 10, por exemplo, né? Então imagina, sei lá, uma empresa que você tem excelentes perspectivas, ela tem um lucro de 10 milhões, mas você acha que o lucro dela vai para 100 milhões daqui a um ano, por exemplo, ou daqui a 2 anos. Então, se você sai de um múltiplo de 1.000, o lucro multiplica por 10, esse múltiplo já cai para 100. Então, é mais ou menos esse o racional. Mas é claro que algumas empresas, apesar de já terem lucros muito expressivos, ainda são tratadas como empresas de growth. Aí é muito mais difícil, né? Porque se você pegar uma empresa, sei lá, que está com um lucro de 1 bi, por exemplo, para essa empresa multiplicar o lucro para 10, por 10, ela tem que ir para 10 bi de lucro. Ou seja, é uma tarefa muitíssimo mais difícil ir de 1 bi para 10 bi do que ir de 10 milhões para 100 milhões, obviamente, né? Então, toda empresa que o mercado ele embute uma perspectiva de crescimento de lucro muito expressivo acaba sendo negociada a múltiplos mais relevantes, né? O caso da WEG já é uma empresa mais estabilizada, é uma empresa que certamente tem muito mais consistência, mas a gente não vai ver crescimentos de lucro tão explosivos. E ela tem uma relação com o setor de commodities também, porque muitos dos clientes da WEG são empresas que atuam no setor
de commodities, o que traz um pouco mais de volatilidade para esse mercado. Então, apesar da gente não ver potencialmente, né, possivelmente lucros, ou crescimentos de lucros tão expressivos, essa empresa seguramente pode ser enquadrada como a empresa mais segura do ponto de vista de investimento, quando a gente está olhando para as alternativas de alocação de recursos. E esse é outro ponto importante de colocar, Habib, que é o custo de oportunidade dentro da própria bolsa, né? Porque quando você faz uma aposta um pouco mais arriscada, por exemplo, coloca o seu recurso numa empresa de alto crescimento, por exemplo, você está abrindo mão de fazer uma alocação numa outra empresa. Então, esse é o custo de oportunidade. As empresas, elas disputam o capital, né? E aí você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, na sua estratégia de portfólio, qual o espaço que você reserva para destinar recursos para empresas que sejam empresas que têm um perfil de risco mais alto. O segundo ponto é que, caso você chegue a essa conclusão, ou seja, você queira alocar nas empresas de mais risco, definir esse limite, né? Ou seja, será que eu vou querer ter todo o meu portfólio em empresas de alto risco ou vou limitar em 10%, por exemplo? Então, começa a entrar essa discussão, essa avaliação, essa análise, que é uma análise de constituição de carteira e que eu acredito que pouquíssimas pessoas saibam fazer, né? É óbvio que uma empresa como o WEG, ela tem espaço em qualquer portfólio de ações e você tem que fazer é razoável constituir um portfólio, fazer uma construção de carteira que possua, na sua maioria, empresas com um perfil um pouco mais conservador. Você não pode alocar tanto dinheiro em empresas que têm um alto perfil de risco, né? Então, acho que também esses são alguns pontos importantes a gente considerar aqui. Pois é, eu concordo plenamente, Rafa. E aqui a gente sumariza, né, que existem vários elementos que vão ser responsáveis pelo preço de uma ação e não só o resultado da empresa ou o mercado em que ela está inserida, né? Então, isso é importante, mas tem outros fatores que também são muito importantes. O ambiente econômico, as taxas de juros e a própria competição que você colocou aqui, que é o custo de oportunidade dentro da própria bolsa, o capital disputado entre as próprias empresas, né? Então, não necessariamente do mesmo setor, dado que elas estão todas sendo negociadas numa mesma plataforma, e o investidor ele pode, né, trocar de setor nesse investimento também no meio tempo. Então, é muito importante que você entenda todas essas nuances, e para isso, né, é importante que você estude um pouquinho, ter um profissional ao seu lado é também interessante, tá? Uma pessoa que esteja dedicada à sua carteira, que possa ajudar você nas suas decisões de investimento, mas entender é sempre fundamental. Por isso que a gente traz aqui uma série de conteúdos, os cursos da BTC, para poder ajudar nesse entendimento mais generalista, contextualizado e também englobando todas essas variáveis, dado que não é simples. O que você tem que tomar muito cuidado é justamente que qualquer indicação de compra ou venda de ação por algum research independente, algum banco, algum profissional da área, né, vai ter uma chance de mudança muito grande, tá? Então, não é um valor tão simples, né? Não é algo tão elementar, né? Uma conta tão simples para você simplesmente acreditar, né? Então, é importante entender para poder realizar essas mudanças quando necessário. Afinal, imagina se você tivesse um portfólio apenas com as empresas que caíram nesse tempo todo, hoje você estaria com grandes problemas e não dá para saber se elas vão voltar para o patamar que elas estavam ou, eventualmente, se elas vão subir muito, né? Então, é algo muito incerto, né? E a gente vai esperar, o tempo vai retornar com essa resposta para a gente, né, Rafa? Mas acho que a gente já bateu um papo aqui sobre bastante coisa. Não sei se tem mais algum ponto, alguma empresa, algum comentário adicional, Rafa, mas a gente já pode ir encaminhando para o final também. Acho que, por fim, só tomar muito cuidado com as influências da mídia, né? A gente sabe que o nível de conflito de interesse que existe é muito grande, muito alto, portanto, sempre chequem duas vezes, conversem muito, estudem antes de tomar qualquer decisão de investimento, principalmente em bolsa, né? Mas acho que é isso, de uma maneira geral. Tem muita coisa para falar sobre esse tema, né, de alocação em empresas, alocação em bolsa. A gente trata muito disso no nosso curso de Value Investing, a gente aprofunda muito em várias dimensões, aspectos. No mais,
fiquem atentos, porque além da Bolsa brasileira, também tem as possibilidades de alocação em Bolsa no exterior cada vez mais simples, né, Rabino? E a gente pode, inclusive, falar um pouquinho disso num outro momento, num outro episódio. É isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até nosso próximo encontro. Gostei da sugestão, acho que a gente pode falar sim sobre isso na próxima semana. Eu espero que você que esteja acompanhando a gente aqui também nos acompanhe no próximo episódio. A gente vai falar sobre investimentos no exterior, tá? A gente vai escolher um tema aí. Se você quiser sugerir um tema dentro desse macro tema, por favor, fica à vontade. A gente gostaria muito de ouvir as suas sugestões. Muito obrigado pela audiência, por ouvir a gente até agora ou assistir. E a gente se vê então no próximo episódio. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.